Estúdio TRT. Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Estúdio TRT, o podcast do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Podcast onde a gente sempre traz um assunto relacionado ao mundo do trabalho ou ao funcionamento da Justiça do Trabalho e também temas que ajudam a Justiça do Trabalho como instituição a construir um mundo mais justo e mais inclusivo. Eu sou Juliano Machado, sou jornalista da Secretaria de Comunicação do TRT e ao meu lado também o jornalista Eduardo Matos. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Juliano. Tudo certo. E o episódio de hoje vai tratar de um assunto fundamental que atravessa questões sociais, culturais e econômicas, a equidade. Vamos falar sobre como esse conceito se traduz em ações concretas dentro e fora do judiciário e também conhecer de perto a atuação do Comitê Gestor de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade do TRT. Para isso, a gente tem uma convidada muito especial, que é a doutora juíza do trabalho Lúcia Rodrigues de Matos. A doutora Lúcia é coordenadora do Comitê Gestor de Gênero, Raça e Diversidade do TRT. Também integra como vice-coordenadora o Subcomitê de Acolhimento de Vítimas de Violência Doméstica dentro do nosso tribunal. E também faz parte do Comitê de Assédio Moral, de Combate ao Assédio Moral e Sexual dentro do nosso tribunal. É bastante coisa, né, doutora? Tudo bem? Seja bem-vinda. Doutora Lúcia, que é juíza desde 2012, mas tem uma trajetória antes disso também como servidora do TRT desde 1999. Foi técnica, foi analista. É uma longa trajetória dentro da nossa casa, né, doutora? Seja bem-vinda. Muito obrigada, com muita alegria. Muito obrigada, Juliano. Muito obrigada, Eduardo, pelo convite, para estar aqui para tratar desse tema tão importante. Peço licença para inicialmente fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos longos, escuros, olhos castanhos, estou usando um óculos de agro bordô, um vestido preto de florzinhas e um colar vermelho. E muito feliz, faz parte da minha autodescrição, o entusiasmo de estar aqui hoje para falar desse tema na companhia desses colegas. Muito obrigado. Legal, doutora Lúcia, a gente que agradece a sua presença aqui no Estúdio TRT. Acho que a gente pode começar, doutora Lúcia, falando um pouquinho mais sobre o que é equidade, evidentemente no contexto geral, mas especificamente dentro do judiciário, e que dimensões ela alcança na prática. Bem, o conceito de equidade ele está relacionado à igualdade material e não meramente formal. Ela parte da compreensão de que o acesso igualitário aos direitos e isso é possível se necessariamente levarmos em consideração todas as dimensões da diversidade humana. Então, a diversidade a dimensão da classe, do gênero, da raça, da etnia, da orientação sexual, identidade de gênero, condição da pessoa com deficiência, condição da pessoa idosa. Porque todos esses aspectos, essas dimensões, eles são, na nossa sociedade, dimensões, marcadores de desigualdades estruturais, históricas. E essa afirmação, que são marcadores de desigualdade, parte de estatística. O que é lamentável, numa certa medida, dizer, né? Pois é. Porque a estatística, me parece que deveria ser desnecessária, porque se tem um ser em condição de desvantagem em um grupo, né, parece que teria que ser motivo suficiente para todo aquele grupo se organizar para resolver essa situação. Infelizmente não é. Então, por isso que para falar de equidade a gente tem que partir da estatística. Sim. E por essas lentes da equidade, atenta então a essas diversas dimensões da diversidade que se impõem posturas ativas para não perpetuar essas assimetrias, desigualdades, opressões e ao contrário, corrigi-las, né? E quando nós estamos falando em corrigir desigualdades, é recorrente que se cogite que se trata de privilégio. E é importante a gente se posicionar nesse ponto, dizer que não se trata de privilégio. Porque privilégio, por definição, é uma vantagem que pessoas ou grupos têm por estar em alguns lugares sociais. São vantagens. Os grupos minorizados, e a gente chama assim porque não tem relação com o número, né? Por exemplo, as pessoas negras no Brasil são a maioria das pessoas brancas, então não tem a ver com o número. Grupos minorizados têm a ver com a participação nos espaços de poder. Elas estão ausentes ou subrepresentadas. Esses grupos, então, eles têm desvantagens decorrentes das condições e lugar social que ocupam. Por isso não é um privilégio quando a gente fala em correção. Então, minoria e privilégio se excluem mutuamente. Sim. Então, essa é a ideia geral da equidade. Sim.
E como que a gente verifica isso, doutora? Bom, a senhora já começou a falar um pouquinho de como se aplica isso na sociedade em geral e também no mercado de trabalho, já que a senhora tem essa experiência toda sendo juíza, né, e recebendo vários casos, imagino eu, que envolvam a questão da equidade, né? Com certeza, Gilberto. Na sociedade como um todo e no mundo do trabalho, de forma muito especial, se revelam esses aspectos das desigualdades, né? Então, o que eu acho que a gente começa é por tornar isso presente, né? A gente ter presente que a desigualdade social da nossa sociedade, além de grave, ela é muito seletiva. Ela atinge de forma diferente as diferentes pessoas, né? Então, por isso que a questão, assim, tratada como identidade, ela não é secundária. Ela tem a ver com esse lugar social que vai impor opressões, exclusões. E aí, falando dos números, que a gente lamenta ter que falar, mas eu acho que é muito importante quando se trata disso, nós temos no Brasil a população negra de 56,7% da população brasileira, população geral. Só que se pegar um recorte, por exemplo, de médicos e especialistas, médicos e médicas especialistas, 86% são pessoas não negras. Também no trabalho doméstico, mais de 90% do trabalho doméstico é feito por mulheres, na sua grande maioria mulheres negras. E 2/3 desse trabalho é feito informal, sem carteira assinada. E aí dá um traço da naturalização da atribuição histórica da função de cuidado das mulheres. Quer dizer, quem cuida sem receber nada pode cuidar recebendo pouco ou de forma informal. Fora do âmbito doméstico, no mundo do trabalho de modo geral, a estatística mostra que as mulheres ganham 20% menos que os homens. Se for uma mulher negra, ganha 50% menos que um homem não negro. No nosso TRT, entre as pessoas que trabalham mediante terceirização, 55% são pessoas não brancas. E entre os contratados diretamente, apenas 9% são pessoas não brancas, refletindo, então, a exclusão dessa grupo social expressivo, majoritário, das pessoas não brancas, dos espaços de trabalho formal melhor remunerado, enfim. Nesse ponto, me ocorre sempre, quando falamos disso, o que disse uma servidora, nossa colega Milena Oliveira. Ela disse que ela só pôde ser servidora, ela é integrante, inclusive, do Comitê de Pessoas Negras do nosso tribunal. Ela disse que ela só pôde estudar e se tornar servidora do nosso tribunal porque a mãe dela, que era uma pessoa que trabalhava em atividade de limpeza, era servidora pública. Não existia terceirização. E hoje a terceirização, como sabemos, a atividade de limpeza é quase que totalmente terceirizada, né? Foi uma das primeiras. Essa precarização da terceirização, ela levou à ideia de que se nós tivermos uma pirâmide social no Brasil, a base vão estar as mulheres negras, especialmente por serem as majoritariamente presentes na terceirização. E aí foi de arrepiar para mim quando eu ouvi um dia uma afirmação dentro dessa cadeia de exclusão de uma colega também servidora, só que ela, eu não posso dizer o nome, porque ela tem medo da violência transfóbica. Então é uma servidora trans que disse que nessa pirâmide social, onde a mulher negra está assim na base, ela, a mulher trans, nem participa, porque ela está no porão da invisibilidade. Então esse é mais ou menos o cenário, né? E por que ela disse isso? Porque há 17 anos o Brasil é o país que mais mata pessoas trans. As pessoas trans no Brasil têm uma expectativa de vida em torno de 35 anos. E apenas 0,38% dos postos de trabalho formais são ocupados por pessoas trans. Seguindo nas estatísticas, embora a gente lamente, mas considera necessário, 7,4% dos PCDs, das pessoas com deficiências, concluíram o ensino superior. Entre as pessoas não deficientes, essa taxa é 19,5%. Até agora, do início do ano até agosto, a ouvidoria do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania já recebeu 105 mil denúncias de violência contra pessoas idosas e 71 mil denúncias de violência contra pessoas com deficiência. Quer dizer, esse quadro, esse cenário todo, então, é que justifica que temos que, sim, olhar para a diversidade, que não tem uma posição neutra nesse quadro. Quando a gente abstrai essas disparidades, a gente está reforçando, necessariamente. Por isso, falar disso não é coisa de ONG, não é de fora do nosso compromisso constitucional com a dignidade. Interessante, né, doutor? Interessante, não, trágico, na verdade, né? Essa expectativa de pessoas trans, né, 35 anos, isso é a expectativa dos escravos. Na época da escravatura, eles não viviam muito mais do que isso, né? E hoje a gente vê isso com as pessoas trans, ainda na nossa sociedade, né?
E como essas coisas chegam nas ações trabalhistas, doutor? Como que os juízes lidam com isso? São casos de discriminação? São casos de assédio? Como é que chega isso às ações? Eu estimo, Juliano, que chega menos guerrilha. Que nós ainda temos essa construção cultural para fazer, ou essa desconstrução cultural para fazer, né? Nós temos que ainda discutir enquanto sociedade, ter isso claro para nós que ainda não é. Nós ainda temos algumas das dimensões da opressão se colocando quase que em colisão. Então, é uma acusação de que existe uma luta identitária, quando estamos tratando disso. Então, acho que as lutas, enfim, elas ainda estão, em uma certa medida, desconcatenadas com as dimensões da dignidade humana. Que aí, para mim e para pesquisadores, óbvio que se debruçam isso com mais profundidade, entendo que a dignidade humana não tem hierarquia, né? Então, sempre que a gente tenta hierarquizar, dizer qual opressão é pior ou mais grave, a gente está perdendo essa luta. Então, chega nos processos menos que gostaria em primeiro lugar, que deveria, né? E nos processos chega sim, e eu quero pensar que é progressivo, que está chegando mais e há de chegar pelo viés da discriminação no ambiente de trabalho. Discriminação de gênero, de orientação sexual, em muitos casos, de raça. E para isso nos ajudam todo esse arcabouço, né? A Constituição, as normas internacionais de trabalho, também os protocolos. Nós temos hoje 2 protocolos do CNJ, um de 2021 sobre perspectiva de gênero no julgamento, um de finalzinho de 2024, perspectiva racial nos julgamentos, e o nosso da Justiça do Trabalho, de agosto de 2024, que dá essa perspectiva antidiscriminatória, interseccional, inclusiva, quer dizer, um novo olhar para o processo, mas chega, Juliano, menos do que eu acho que deveria pela essa presença tão trágica, como tu disseste, na sociedade das discriminações. Bom, doutora, como é que surgiu a política de equidade no tribunal? É pioneira no Brasil, né? E eu já aproveito mais uma pergunta e lhe pergunto, na prática, como é que funciona o Comitê de Equidade do Tribunal, quais as dimensões, o que ele alcança, como é que vocês se organizam? Sim, a nossa política é pioneira, ela surgiu em 2017, ao passo que o Programa Nacional de Equidade é de 2023. Essa nossa política foi proposta por uma servidora Ana Nayara Malavolta Salve, propôs na época da desembargadora Beatriz Henker, então presidente, que abraçou a ideia, instituiu a política, auxiliada pela juíza Andréa Nock, que era juíza auxiliar no tribunal nessa época. E essa política afirma um compromisso do nosso tribunal com os direitos fundamentais da igualdade, não discriminação por esse aspecto material e não apenas formal, né, que faz uma diferença enorme no acesso aos direitos. A consolidação da equidade nessas dimensões referidas, a política tem o compromisso dessa consolidação da equidade no âmbito institucional, da cultura organizacional, em todos os seus procedimentos, ações, atividades. Então, a política tem esse propósito e compromisso de transversalizar toda essa lógica, a lógica da promoção da cultura dos direitos humanos. E uma coisa importante que eu vejo na nossa política é que é para dentro e para fora do nosso tribunal. Então, por isso nós temos muitos acordos de cooperação técnica, outros tipos de mecanismos e ferramentas para ter uma atuação também interinstitucional. O contrato com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, agora nós temos projetos, tem um projeto sendo elaborado para tratar da hipervigilância das pessoas negras em espaços de consumo. Então, a pessoa negra que entra no shopping, o segurança já vem acompanhar, né? Segurança orientada, enfim. Então, nós temos um projeto com o Núcleo da Equidade Racial da Defensoria Pública do Estado, para fazer uma cartilha em relação a essa violação de direito. Outra ação interinstitucional é um projeto que também está em fase de elaboração para a formulação de uma cartilha referente à recomendação 162 da OIT, que é muito rica em direitos das pessoas idosas. Então, cartilha é uma recomendação, ela não tem força vinculante, mas é um esclarecimento para as empresas que quiserem adequar os seus procedimentos e inclusive, ter com isso um reconhecimento. Bom, o comitê, na sequência da pergunta, ele vem, então, constituído em decorrência da política, em 2017. Somos em 11 integrantes, com um traço que eu considero muito relevante, democrático, que 6 pessoas do comitê em 11 são eleitas.
Então, é um juiz ou juíza eleita e 5 servidores ou servidoras eleitos no grupo de servidores e servidoras. Atualmente, a Fernanda Aguilera é servidora eleita pelo grupo dos servidores e servidoras negros e negras, a Gabriela Lautenschlager representando as mulheres, o Ivan Pereira representando as pessoas do grupo LGBTQIA+, o Márcio Meireles representando as pessoas 60+, com a particularidade de que, em relação a 60+, votam e são votados pessoas aposentadas também. A Renata Kowalski, representando então o grupo de servidores e servidoras com deficiência. Além desses eleitos, também compõe o comitê AL, Presoto, que é indicada pela pela direção geral. A Tânia Abreu Dias, que também é um traço que eu acho fundamental de coerência para a nossa política, o comitê, ela representa as pessoas que trabalham mediante terceirização. E a Roberta Vieira é indicada pelo Sintrajuf, Sindicato de Servidores e Servidoras, e a Luciana Cruz, que é a juíza indicada pela MATRA. Aí, na atual gestão, são coordenadores do comitê, eu na condição indicada pela presidência, a juíza Eliane Melgarejo, eleita entre as juízas e juízes. O comitê tem a responsabilidade de propor, promover e realizar ações, eventos, campanhas, projetos que sedimentem, então, a política de equidade. Também subsidiar as áreas administrativas, sistemáticas, monitorar os procedimentos envolvendo a temática da equidade, também elucidar as dúvidas decorrentes dessa normativa interna e externa sobre a pauta. E o papel super importante, no meu ponto de vista, que é receber notícias de discriminação e acompanhar o desdobramento dessa notícia. Então, no nosso tribunal hoje, recebe notícias de discriminação a Ouvidoria da Mulher e das Ações Afirmativas, a Ouvidoria Geral e o Comitê de Equidade. Quando essa notícia chega nas ouvidorias, em 48 horas, 2 dias úteis, vem para o Comitê de Equidade, que faz um parecer enviando para o Comitê de Combate ao Assédio. E aí, na sequência, o Comitê de Equidade tem o dever de acompanhar o andamento. E é um grande privilégio, digo, compor o comitê nesse momento, pelo grupo que eu compõe, colegas absolutamente comprometidos, engajados, letrados, muito conhecedores da matéria que estão trabalhando. Também é um privilégio muito grande a interlocução dos coletivos de servidores e servidoras, que trazem subsídios fundamentais, são propositivos para a atuação do comitê, e também o respaldo da administração geral, porque sem isso fica muito difícil o trabalho de um comitê. E no nosso caso, no TRT4, não se trata de mero respaldo das ações. Tem uma efetiva atuação da administração na pauta da equidade, então isso torna o trabalho estimulante, muito estimulante. Tem muito o que fazer, mas muito estimulante também. São ações concretas, doutora? E o comitê ele dá conta de diversos segmentos, como a senhora citou, mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência, pessoas idosas, pessoas da comunidade LGBTQIA+, essa sigla, Isso. Espero não ter errado. E tudo isso, claro, exige uma atuação que se chama de interseccional, Imagino. Como se articulam essas políticas com segmentos que têm dores comuns, digamos assim, sofrimentos comuns, mas que têm também suas particularidades. Como que é essa interseccionalidade? A interseccionalidade na nossa política ela é expressa, não só na política, mas em todos os demais documentos e ferramentas de concretização da equidade. Expressamente se cuida da interseccionalidade, que é essa atuação concomitante dos fatores de opressão sobre uma mesma pessoa, Então, desde abril de 2024, nós temos instituído no TRT4 uma política para a participação das mulheres, integrantes do grupo LGBTQIA+, pessoas negras, pessoas com deficiência, pessoas 60+, em todas as comissões, comitês, colegiados temáticos, grupos de trabalho e juízos auxiliares da administração. Isso, para mim, parece coerente e fundamental. E, inclusive, recentemente, o Comitê de Equidade elaborou, a SECOMOS auxiliou na divulgação de uma pesquisa de percepção do público interno da participação feminina. O resultado ainda vai ser divulgado, mas já vou dar um spoiler, pois foi felizmente muito procurado, teve quase 400 respondentes, isso que ficou no ar, a pesquisa ficava ali por pouco tempo, e que também é um mecanismo de nós mantermos a interlocução com o grupo
todo de servidores e juízes e aferiu a sua percepção quanto a isso, né? Aí também, desde julho de 2024, nós temos instituído, no âmbito do tribunal, um protocolo integrado de prevenção para as medidas de segurança voltadas ao enfrentamento à violência doméstica, que aí também é um dos marcadores, né, de gênero. E esse nosso protocolo ele foi além da normativa do CNJ, porque ele incluiu mulheres que trabalham mediante terceirização e estagiários, que a normativa do CNJ não inclui. Nessa normativa também tem-se o cuidado, especificamente e expressamente, de tratar da interseccionalidade, por dizer que, embora seja uma política voltada às mulheres, à proteção das mulheres, ela tem uma especial atenção às mulheres negras, às mulheres transexuais com deficiência, idosas, nessa perspectiva interseccional. E essa perspectiva interseccional me parece que ela fica muito mais relevante quando a gente pensa no sujeito, quando a gente pensa na prática. Então, uma mulher negra, trans, idosa, com deficiência. Então, por ser mulher, ela já tem, como nós vimos nos números, uma posição no mercado de trabalho de pior remuneração, por ser trans, exclusão de postos formais de trabalho, e assim vai. E aí, quando ela chega na idade de ser uma mulher idosa, ela já tem a exclusão também preferenciária, né, muitas vezes. Então, essa interseccionalidade, quando você olha para a prática, ela é muito, muito grave, né? Sim. Por conta dessa política, nós temos hoje instalado em todos os computadores do tribunal ícones para pedido de auxílio de mulheres que estejam em situação de violência doméstica e auxílio pedido inclusive por terceiros, e inclusive de forma anônima. Isso se discutiu muito, mas não é uma ação persecutória que se busca com esse ícone. Você busca o acolhimento. Então, por isso, você entendeu que poderia ser inclusive de forma anônima. E a última coisa, para não me estender na pergunta, desde março de 2025, nós temos também o subcomitê de acolhimento de vítimas, né? Concretizando esse protocolo que eu referi. Esse subcomitê é hoje coordenado pela desembargadora Carmen Gonzalez, por ser a ouvidora da mulher das ações afirmativas. Eu componho como vice-coordenadora, e ele é integrado de forma setorial, com atenção às necessidades de desdobramentos do acolhimento, né? Então, é por uma mulher, a mulher representante das mulheres no Comitê de Equidade, que é a Gabriela, como eu mencionei, além de mulheres indicadas pela gestão de pessoas, que é a Fernanda, hoje em dia, pela Secretaria de Saúde, que é a Kayla, e pela Segurança, que é a Silvia. E o subcomitê tem mantido diálogo com outras instituições, o Ministério Público e Defensoria Pública, em especial, para qualificar a sua atuação, porque é muito delicada, né? O acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica é uma atuação que a gente costuma dizer que não se pode errar. A mulher que está num contexto de violência doméstica e procura ajuda, ela tem que ser acolhida de forma muito eficiente. Pois é. Bom, doutora Lúcia, a senhora falou tanto sobre a atuação do comitê. Se tiver algum acréscimo em relação aos projetos que estão em desenvolvimento, o que a gente daqui a pouco vai ver em execução? Um dos projetos muito me entusiasma, Eduardo, eu vou até ler para não deixar nenhum de fora. Estou entusiasmada com são muitos comitês, são muitas coisas. Teve um que a nossa SECOM teve uma participação decisiva, que é uma oficina de leitura e escrita, que a ideia era congregar todas as mulheres da instituição. Foi majoritariamente realizado por mulheres que trabalham por terceirização. Nós tínhamos 15 vagas e surgiram 26 candidatos. A professora, que é a Dalva Maria Soares, que coordenou essa oficina com uma imensa sensibilidade, aliás, ela foi um divisor de águas no sucesso dessa oficina, ela sugeriu que todas fossem inscritas e assim se fez. Ao final o desenvolvimento da oficina foi fantástico, assim, de muita emotividade, as pessoas se tornaram amigas, eu posso dizer, e se produziu com isso um e-book, sustentando os pilares do mundo contexto dessas mulheres. E eu cito em primeiro lugar esse projeto porque ele trouxe à luz uma demanda na nossa instituição, que é a demanda por alfabetização e complemento de aprendizagem para algumas das pessoas que trabalham por terceirização. Então, um dos projetos, agora sim, chegando na resposta à pergunta, é uma busca de parceria com o MEC, para a tentativa de instalar na instituição um projeto de alfabetização. Temos em andamento também um projeto de empregabilidade de pessoas trans em condições de vulnerabilidade, que está em andamento, com o apoio do SENAC. Temos um projeto que também muito me encanta, Vida em Diversidade, está sendo executado com a nossa SECOM, que é entrevista com pessoas, componentes dos grupos representados no comitê.
E também uma locução com os 2 pontos que eu considero, como eu disse antes, que razoavelmente lamentável que tenhamos que invocar, que é a estatística e também a base normativa. Dizer que equidade não é invenção, não é modismo, está previsto na Constituição, está previsto em todos os tratados internacionais que o Brasil é signatário. O STF já disse que os tratados internacionais de direitos humanos estão acima da lei, é supralegal, portanto não há opção dos juízes adotarem, aplicarem ou não. Temos também um projeto proposto pelo coletivo de servidoras do nosso tribunal, Pacto pela Parentalidade, que é discutir os papéis de gênero nos cuidados. 2 projetos envolvendo comunidades quilombolas urbanas de Porto Alegre. Nós temos 11 comunidades quilombolas urbanas em Porto Alegre. Também alguns projetos envolvendo servidores, servidoras, juízes e juízas 60 a mais. Uma oficina teatral, oficinas 4, uma já se realizou. Quem não participou da primeira pode participar das próximas. Também o que eu já tinha mencionado, a cartilha com a recomendação 62 da OIT. E também o que eu acho transgressoramente interessante é o espaço de convivência que a gente está pensando em montar no tribunal para as pessoas aposentadas. Convivência física, né? Sim. O comitê também está atuando na organização de algumas atividades para o mês de setembro, com a temática dos direitos das pessoas com deficiência. E também no Fórum Aberto de Educação Antirracista, que já tem várias edições no nosso tribunal. Também teremos uma mostra fotográfica, né, que começa na próxima terça-feira, inauguração, Documentadas é o nome da mostra, que é foto de casais de mulheres. No que não precisaria, talvez, ser a nossa preocupação, mas lamentavelmente que é a naturalização da identidade das pessoas, de ser quem a pessoa é, porque quando a gente está lutando e falando de outros direitos, tem uma comunidade que ainda luta, eu aprendo muito com essa comunidade quando diz, nós estamos lutando pelo direito a existir. Em comunidade LGBTQIA+, né, com esse índice de ataque, ela está lutando pelo direito a existir. Então essa mostra vai ser aberta justamente no dia do orgulho lésbico e fica até o dia 26, exposta no nosso tribunal. Se me permite, eu queria fazer 2 brevíssimas provocações. Claro. Uma delas é que me impressiona um certo contraste que tem entre uma resistência, digamos assim, com os mecanismos de proteção à dignidade das pessoas que trabalham, em contraste com a celebração do direito do consumidor, que é muito necessário também, inquestionavelmente. Mas no direito do consumidor, mesmo quando não se está diante de um consumidor eficiente, nem técnica e nem economicamente, por exemplo, um engenheiro riquíssimo, ele tem inquestionavelmente o direito de consumidor perante uma loja pequeníssima. Então, é um grupo vulnerabilizado, o grupo dos consumidores, técnico ou economicamente. Inegavelmente, é excelente que nós tenhamos um direito do consumidor muito avançado em Brasília. Mas sempre me faz pensar o quanto nós não temos uma resistência como sociedade a essas afirmações de direito. E que nem sempre se reflete na afirmação de direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras. A outra provocação que me ocorre é que quando nós abstraímos, enfim, essas dimensões da diversidade, quer dizer, quando a gente tende a tratar as pessoas como sujeitos universais, homogêneos, a gente está dando um passo naquele caminho do que hoje está perigosamente, talvez, próximo, que é tratar a pessoa como PJ. Sim. Né? E aí, nesse ponto, me espanta, me choca muito que nós estejamos tratando no âmbito jurídico e institucional com o termo pejotização, né? Que é um apelido que surgiu justamente por um fenômeno de fraude, né? Pejotização era dizer, uma pessoa induzida a constituir uma pessoa jurídica para ser chamada de PJ para não constituir o vínculo de emprego, né? Então isso tudo parece ser um movimento que está levando para o fim da proteção do trabalho humano, inclusive o nosso, né? Todo o trabalho humano. Então são 2 reflexões assim que eu gostaria de complementar que me desse uma abertura. Então, excelente. Pois é, doutora, e já vamos continuar nessa área talvez das provocações, né? Porque a senhora falou em determinado momento sobre os protocolos de julgamento. Esses protocolos, eles são instituídos pelo Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão que tem a missão de supervisionar o judiciário, de fiscalizar, enfim, uma série de funções. Mas eles trazem informações sobre... informações úteis para os juízes utilizarem nos processos que envolvam questões de gênero, questões raciais.
Mas há uma certa resistência à adoção desses protocolos, muitas vezes, né? No sentido assim de que eles talvez queiram direcionar os julgamentos dos juízes, queiram impor algum tipo de visão. Essas são as críticas, né? As resistências que a gente ouve comumente. O que a senhora tem a nos falar sobre isso? Juliano, te agradeço muito a pergunta, porque esse é um ponto que eu considero muito crucial nós tratarmos institucionalmente. Dos 2 protocolos CNJ que tu mencionaste, além dele nós temos os protocolos da Justiça do Trabalho. E eu avalio que nós temos hoje, estamos vivendo hoje uma aceleração tecnológica, um volume de trabalho expressivo. Então eu vejo a baixa aplicação dos protocolos num primeiro momento com uma dificuldade de assimilação. Eu não tenho tempo para sentar e ler todo aquele documento. Por isso é um dos projetos do comitê que eu não mencionei, se criar um banco de sentenças, acordos, despachos, decisões que adote esses protocolos, para orientar para aquele colega e aquela colega que ainda não teve tempo de se debruçar sobre o protocolo e ver que aspectos práticos ela pode adotar, ter ali exemplos de aplicação. Quanto à resistência, o outro aspecto da não aplicação, que eu entendo que ela está dentro desse mesmo contexto que nós falamos, né? De ver o ser humano e o ser humano que está no mundo do trabalho como um ser com as suas complexidades, as suas especificidades e enxergar contextualmente as opressões históricas, as diferenças. E aqui não é porque eu gosto de falar disso, porque eu quero, porque são, de novo, estatística e base normativa. Então, no Brasil, falar disso não é opção. Falar disso, buscar concretizar os direitos fundamentais é comando constitucional expresso, o direito à não discriminação. Está na Constituição. Mas eu quero crer que boa parte da resistência, muitas vezes, é a forma de contato com as coisas que nós estamos tendo pelo volume de informação que chega até nós, superficial. Então, quando se fala o protocolo, mas estou me dizendo quando eu devo julgar. Eu sou juíza, e os protocolos não têm esse objetivo. Eles trazem uma outra perspectiva. Eles nos lembram dessas estatísticas, e o que eu acho muito importante, e sou muito entusiasmada, que a partir do momento que as pessoas conheçam mais os protocolos, eles serão muito mais aplicados, porque ele traz uma base normativa sólida. Quer dizer, não está se sugerindo que se julgue de acordo com os seus interesses, desejos, tendências ideológicas, não. Ao contrário. Os protocolos, eles trazem justamente uma base normativa. Quer dizer, não tem nada mais seguro para a jurisdição, para o jurisdicionado, do que base normativa. Estamos decidindo dessa ou daquela forma num processo com base no que está sedimentado no direito posto. Muito embora a gente saiba que os princípios têm valor inestimável no julgamento envolvendo questões, todas as questões que dizem respeito ao ser humano, mas nós temos uma base normativa muito consistente e os protocolos auxiliam nisso. Por isso eu sou entusiasmado que com esse banco de sentença nós possamos qualificar inclusive a discussão, porque sim, a colega que continuar entendendo que os protocolos são um meio de indução de decisão, vou poder também fazer uma discussão sobre isso, se posicionar. Muito interessante, né, Eduardo? A doutora trouxe uma visão bastante ampla, vários aspectos da equidade. Eu acho que encerramos por aqui. Não sei se tem mais alguma pergunta. Não, acho que a gente conseguiu atingir todos os campos, né, sobre esse tema e certamente o nosso público aí aproveitou bastante esse nosso papo. Muito obrigado, doutora, e seja muito bem-vinda para voltar aqui outras vezes no estúdio TRT. Muito obrigada, Juliana. Se puder fazer só uma colocaçãozinha. Claro. Eu falei que eu falava demais, né? Eu queria citar a Maria Carolina de Jesus, que é uma mulher que ela esteve na ponta da cadeia da precarização. Ela era uma catadora, vivendo numa favela, e ela conseguiu fazer a leitura desse lugar de precarização e a escrita, né? E escreveu esse livro célebre, né? O Quarto Despejo, Diário de uma Favelada. Inclusive, eu compartilhei o audiolivro Resistindo, porque eu gosto do livro físico, mas eu compartilhei o audiolivro com minhas colegas de oficina, porque, inclusive, algumas delas que trabalham por terceirização ainda não estão alfabetizadas. Mas eu citei esse livro, porque até se atribui que tem essa frase no livro, não tem literalmente, mas é um bom resumo. Dizer que quem inventou a fome são os que comem. Então, isso para mim é uma convocação. Ela está dizendo o seguinte: na sociedade que tem tais e tais
fatores de exclusão não foram inventados pelos excluídos. Sim. Então, nós temos que nos envolver com a solução. Quem faz parte do problema tem que fazer parte da solução. E aqui não é, obviamente, nenhuma acusação de cunho subjetivo, mas faz parte do problema como grupo social, né? O grupo social que nós pertencemos. Ou que, ao menos, compartilhamos da sociedade que gera essas opressões. Então, nós temos que fazer parte também da solução, ou pelo menos da discussão consistente e respeitosa a respeito. E eu agradeço muito o convite. João, muito obrigado. Nós que agradecemos. Doutora Lúcia, muito obrigado. Bom, e a gente agradece também a você. O Estúdio TRT, sempre lembrando, né, Juliana, é um espaço onde a gente aproveita para ouvir, debater, refletir sobre tudo que é ligado ao mundo do trabalho e tudo que acontece na sociedade. Com certeza. Até o próximo episódio. O nosso programa está no YouTube em áudio e vídeo, no YouTube Music só em áudio, também no Spotify e no Deezer. A gente espera vocês no próximo episódio. Até a próxima, tchau.